vamos receber o nosso palco, Dr. Eduardo Beltrán, senhoras e senhores. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Seja muito bem-vindo, o palco é todo seu. Obrigado, querido. Alô, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós temos uma palestra muito bacana para vocês. Meu nome é Dr. Eduardo Beltrán, eu sou médico internista, sou dermatologista, sou médico aqui no Brasil e também sou médico lá nos Estados Unidos, na cidade de Columbus, Ohio, né, onde que eu moro. Toda a minha vida está lá, toda a minha família, meus filhos, entendeu? Foi um sacrifício bem grande poder chegar aqui hoje, mas graças a Deus deu tudo certo, entendeu? E eu estou muito feliz de poder compartilhar essa apresentação que eu tenho preparado para vocês e agradecer ao Grupo Longevidade pela oportunidade de poder estar aqui, ao Dr. Ítalo Rachid, e mais que tudo, trazer para vocês um conteúdo que acho que é inédito, o que vocês vão ver aqui hoje. A minha área de pesquisa é a área da vitamina D. Trabalho muito com a vitamina D, já há muitos anos, e também com a microbiota intestinal. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho, um pouco da minha pesquisa, e também vamos falar um pouco sobre a obesidade, como a vitamina D influencia muito sobre isso. Viu? Muito bem. Então, eu tenho dedicado muito tempo, como já falei, na pesquisa, gosto de trabalhar muito em laboratório, trabalho muito com imunofluorescência, viu? Esse aqui é o centro de nossos PIMS, é o segundo andar, é ali onde que muitas horas eu passo vendo slides e fazendo imunofluorescência de pacientes, né? E tenho muitas coisas interessantes para trazer para vocês hoje, viu? Recentemente, esse aqui, por exemplo, é o inverno lá de Ohio, viu? Como vocês podem ver, lá neva muito. E o pior de tudo é que quando a minha esposa fala para mim, amor, vai lá tirar a neve lá do carro, ela fala, meu Deus do céu. Pior quando a gente pega uma tormenta dessa, é complicado, viu? Mas com certeza o pessoal lá de Ohio tem um problema sério de vitamina D, viu? Então todo mundo que passa por mim pode ter certeza que vai receber sua vitamina D, viu? Mas tudo bem, isso aqui é meu filho, o nome dele é Eduardo Gabriel, e foi ele que mudou a minha história. Ele foi quem mudou a minha vida profissional. Meu filho, Eduardo Gabriel, ele é autista, e nós diagnosticamos logo cedo, no início da formação dele. E, claro, como todo pai, a gente tenta procurar soluções, respostas, e consultamos com muitos outros profissionais, colegas. E, às vezes, né, a gente escuta coisas que a gente não quer ouvir em relação a medicamentos, tratamentos, coisas assim. Mas ele adora a neve. Ele está lá, tá vendo? Hoje em dia, meu filho, ele já tem 17 anos, faz uma pessoa, um rapaz já normal, viu? E quem ajudou muito aí foi a vitamina D, e claro, a modulação da microbiota dele, e fazendo muitos esforços como pai e mãe em tentar fazer o melhor para trazer ele de volta, viu? Não há nada melhor no mundo para um pai de ver seus filhos saudáveis, né? Nada melhor. E a vitamina D mudou a vida dele e também a minha vida e a vida de todo mundo que está em casa. Eu devo isso à vitamina D. E a vitamina D, na minha vida, veio através de muitos pesquisadores médicos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, desculpa. Um deles é o Dr. Cícero Galli Coimbra, que eu respeito muito o trabalho dele, né? E outro é o Dr. Vanderlei. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas foi assim que começou, né? Mas hoje, vou falar um pouquinho sobre como a vitamina D afeta a obesidade, né? E como vocês podem ver, nos Estados Unidos é realmente um problema sério. Praticamente 40,3% da população sofre de obesidade. E 4 em cada 10 adultos norte-americanos já são considerados obesos. No Brasil, não é muito diferente não, viu? A gente está nesse mesmo caminho. 31% da população adulta brasileira já tem problema de obesidade. E 1 em cada 4 adultos brasileiros já é obeso. Além disso, estamos vendo que os números
Cada vez estão dobrando e aumentando e aumentando. Acredito que todo mundo sabe por que é isso. Alimentação, estilo de vida, a forma como a gente vive, né? E mais da metade da população adulta brasileira, 57%, já está com excesso de peso. Aí, ó. Estamos aí. Quer dizer, somos um país bem gordinho, né? Bom, enfim. Mas aqui eu quero falar sobre a importância da vitamina D e por que ela é importante para a questão da obesidade. Ela faz muita coisa, a vitamina D. E para isso a gente precisa entender que a vitamina D, ele não é uma vitamina D como todo mundo pensa. Vitamina, na verdade, se trata de um hormônio seroesteroidal, que faz muitas coisas por você. Muitas maravilhas, viu? Mas é importante saber definir o que é deficiência de vitamina D e sempre a molécula que nós estamos medindo é a 25-hidroxivitamina D no consultório. Isso tem que mudar. Porque, na verdade, a gente tem que estar medindo não somente a 25-hidroxivitamina D, mas também o calcitriol. E vou mostrar para vocês por que depois. Então, deficiência é menos de 20 nanogramas por ml e insuficiência é de 20 a 29 nanogramas por ml. Tá? Mas também tem outro aspecto importante aqui que a gente tem que entender, que é a resistência da vitamina D. Eu não sabia sobre isso aqui. Nem entendi o que era resistência de vitamina D, até que comecei a estudar a parte epigenética, a parte dos polimorfismos genéticos que os pacientes têm. E aí descobri que muitas vezes a dose que você está tomando não é a dose certa, não. Você precisa de mais, porque a sua genética exige isso de você. Tá? Então, existem várias coisas que podem contribuir para a resistência de vitamina D, e em parte são os polimorfismos genéticos, o que nós chamamos de single nucleotide polymorphisms. Tá? Então, resistência de vitamina D nós podemos determinar e definir assim. É a situação em que os níveis de 25-hidroxivitamina D, né, estão normais ou elevados, mas o organismo não responde adequadamente a essa vitamina D. Especialmente por quê? Porque ele tem que agir sobre um receptor. Chama VDR, Vitamin D Receptor. Ele tem que ir lá no receptor da vitamina D. Entendeu? Mais de 47,9% da população mundial tem deficiência de vitamina D. Praticamente a metade do país. A metade do mundo. E depois, olha, 76,6% tem deficiência, insuficiência de vitamina D. É muita gente, viu? Eu acho, sabe por quê? Porque todos nós devemos ser, provavelmente, descendentes de vampiros. Ninguém gosta de ver o sol, né? Todo mundo está lá se escondendo. Ai, que eu vou pegar câncer de pele, não sei o que você tal. Sim, tudo bem, se você se expõe nos horários errados, né? Mas você, pelo menos, precisa de 15 minutos de sol, de exposição solar, para poder produzir em torno de 10 a 15 mil unidades de vitamina D. Só isso. Só precisa de 15 minutos. Agora, se você tem a pele mais escura, mais um pouco de tempo, uns 20, 30 minutos, para poder ir elevando esses níveis de vitamina D aí. Porque a melanina serve como um filtro, né? Então, a vitamina D é um hormônio. Ele tem mais de 80 funções no nosso corpo. E ele regula 3.500 genes durante o desenvolvimento fetal. E regula mais de 3.000 genes no adulto. E a pesquisa cada vez está mostrando mais e mais e mais. Bom, o que mais ele faz? Ele atua sobre o sistema endócrino, sistema nervoso, cardiovascular, renal, músculo esquelético, sistema oncológico, antiproliferativo, hematológico. Meu Deus, sistema gastrointestinal. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Vamos falar sobre epigenética. E também sobre o sistema imunológico. Porque aqui é onde que a vitamina D reina e governa o sistema imune. Viu? E vocês vão ver uma maravilha. Eu deixei a melhor parte para o final. Então, relembrando um pouco aqui a fisiologia de como é que a nossa vitamina D funciona. Vem do sol, ou você pode tomar ela de maneira, né, exógena. São os raios ultravioletas tipo B que vão incidir sobre a sua pele, né, e ali a gente vai formar, junto com o 7-dihidrocolesterol,
o colecalciferol. Esse colecalciferol vai ir lá no seu fígado e lá vai formar o que nós chamamos de... Cadê? 25-hidroxivitamina D, também conhecido como calcifediol ou calcidiol. Daí, temos uma enzima, né, que faz essa conversão do colecalciferol para 25-hidroxivitamina D. Daí a gente precisa ir até os rins. Mas para poder chegar lá nos rins, precisamos de uma proteína ligadora de vitamina D, conhecido como Vitamin D Binding Protein. E ela chega lá nos rins, lá perto do túbulo contorneado proximal, para poder formar o famoso calcitriol. Tá? Beleza, até aí está tudo jóia. Tá? Só que a enzima que forma isso é uma enzima chamada 1,25-alfa-hidroxilase. Tá? E o gene que governa essa enzima é o citocromo-P 27B1. Como também temos o outro citocromo-P 2R1. Como também temos o VDBB-DIN também, que é para a proteína ligadora de vitamina B. Vitamina D, desculpa. E depois temos o famoso receptor de vitamina D. Aqui temos o gene para isso. Então você vê que estamos governados por genes. E para minha surpresa, eu não sabia, há muitos anos atrás, que isso influenciava a maneira como você vai metabolizar essa vitamina D. Vitamina D precisa ser dosificado de acordo com o perfil do paciente. Viu? Existem maneiras laboratoriais para você poder ver se sua vitamina D está fazendo um efeito ou não. Nós podemos medir o PTH, que é o antagonista, né, da 25-hidroxivitamina D, mas também precisamos ver como é que está o calcitriol nos pacientes. Agora, quando nós sofremos de polimorfismos, vamos lá. Vamos imaginar que aqui a gente tem uma pessoa que está tomando vitamina D, 10.000 unidades de vitamina D, né? Aí essa vitamina D está sendo processada pela 25-hidroxilase e esse paciente tem um polimorfismo nesse gene ali. Aí, de 10.000, agora virou mais ou menos 5.000. Aí você perdeu 5.000, aproximadamente. Metabólito. Aí vai para o rim. Quando você chega lá no rim, você tem outro polimorfismo afetando o gene que fabrica a enzima que converte a 25-hidroxi em 1,25-dihidroxi. Aí você termina com 3.000. Então, esse paciente que você tem no consultório, você tem como ver isso laboratorialmente. Você tem como medir isso no seu paciente e distinguir se esse paciente potencialmente tem um polimorfismo simplesmente por pedir um exame de sangue. Tá? E, finalmente, tem pessoas que nascem já com polimorfismo do receptor de vitamina D. Okay? Então, existe essa cascata de conversão. Isso é um fator que contribui para a resistência de vitamina D. Tá? Até aí está tudo claro. Agora, voltando um pouquinho sobre o metabolismo, nós sabemos que a vitamina D ele participa ativamente no metabolismo geral. Ele regula a homeostase da glicose, ele controla a lipogênese e a termogênese, ele também modula a inflamação sistêmica que está acontecendo no corpo, ele ajuda na expressão do receptor de insulina, também na expressão também do transportador de glicose, também conhecido como Glucose Transport 4. Agora, quando nós temos deficiência de vitamina D, aí vira uma bagunça. Começa a ter todos esses problemas que você está vendo aí. Isso cria um ambiente perfeito para ganho de peso e também síndrome metabólica. Tá? Agora, quando você olha isso aqui, o que é que você vê aí? O que você chama isso? Isso, acantose nigricans. Eu já cansei de ver pacientes assim. E aqui? Mesma coisa. E esse aqui? Isso aqui? O que você chama isso aí? Cadê os dermatologistas? Vamos lá. E aqui? E aqui? Todo mundo já viu isso aí, né? Tudo isso aqui é um sinal de que o seu paciente ou a pessoa está com resistência insulínica. Tá?
o corpo, a pele. Por isso que eu amo a dermatologia. A pele mostra muita coisa. Te diz o que realmente está acontecendo naquela pessoa, naquele momento. Tá? Mas aqui é onde que fica uma coisa bem interessante. Então, a gente já viu toda essa parte da fisiologia, a 7 de hidrocolesterol, colicalciferol, vai lá no fígado, continua indo, vamos lá. Vai lá para o fígado, para o rim, e aí você termina produzindo, né, o calcitriol. Esse calcitriol tem que ir lá parar lá no receptor de vitamina D. Ele vai, olha, fiz até uma animação aí para você. Ele vai se acoplar no receptor. Aí nós temos o que nós chamamos o receptor X de retinoide. Está bem a partezinha verde que está ali. Isso é um derivado da vitamina A. Então, a vitamina A é um cofator para poder formar o que nós chamamos de complexo VDR. Tá vendo? E aí, você está vendo o magnésio? Também participa nisso aí. Então, o magnésio é outro cofator. Ó, que bonito esse receptor. Olha que bonito esse é o complexo. Eu adoro essa foto aí, 3D. Então, passa por um processo que nós chamamos de heterodimerização. Temos certas proteínas importantes, que são conhecidas como Crab Binding Protein, CBP, e a P300. Essas proteínas são muito importantes porque elas também vão lá se acoplar no receptor e elas são chamadas de coativadores. Elas vão induzir uma resposta enzimática. Né? E uma das coisas que ela faz o quê? Ela vai pegar e vai fazer um remodelamento da cromatina. E vai pegar aquela cromatina, ela vai abrir aquela cromatina para poder ajudar na expressão gênica. Quer dizer, o gene vai se manifestar, se for preciso. Mas também temos outras proteínas importantes. Aqui temos a NCOR, SMRT. Essas proteínas também são importantes. Por quê? Porque ela também tem que ter um contrabalanço. Um está ativando e o outro está inibindo. E esses aqui são os correpressores. E tem que existir um equilíbrio entre os dois. Tá? E é bem legal isso aqui. Por quê? Porque quando a gente vê toda a nossa sequência genômica aqui temos nosso DNA, estamos já dentro do núcleo de uma célula. Vamos imaginar que a gente já está dentro de um núcleo de uma célula. E nós temos uma coisa que se chama elementos de resposta à vitamina D. VDREs. Aí o complexo vem e ele vai se acoplar bem em cima desse VDRE. Tem outro aí? Aparece um passarinho pousando aí, né? Pronto. Agora, aconteceu uma maravilha. Ou você vai inibir, ou você vai expressar um determinado gene. Isso é uma coisa que a vitamina D faz para você. Tá? Beleza. Mas isso aqui está intimamente regulado, viu? Tem que ter um equilíbrio muito, muito perfeito. E esse desequilíbrio, às vezes, se dá quando você tem deficiência ou resistência de vitamina D. Vamos ver isso daqui a pouco. Aqui, por exemplo, nós temos um target gene, um gene-alvo, que é o interleucina 17A, que esse aqui é importante para a inflamação. Precisamos dele quando a gente tem inflamação. Mas quando ele está desregulado, justamente pela falta de vitamina D, ou por um polimorfismo presente no paciente, então ele já não funciona da maneira como deveria. Aqui nós temos um paciente com psoríase, né? A interleucina 17A, ela está inicialmente relacionada com o quê? Com inflamação, que é muito importante para o nosso corpo. A gente precisa da inflamação embaixo de certas condições, em certas circunstâncias. Mas isso aqui se manifesta alterado quando há uma sinalização errada. Quando não está funcionando de maneira correta na presença de polimorfismo ou na presença de deficiência. Isso está relacionado com artrite reumatoide, doenças inflamatórias, asma, etc, etc. Vai lá nosso VDR, complexo VDR, se acopla, ele silencia o gene. Aí, de repente, agora o paciente melhora. Quando você sabe dosificar e prescrever na dose certa a vitamina D. Então, você já deve ter visto o paciente assim, né? Já viu crianças assim? E assim? E assim? O que vocês estão vendo aí, gente? Alguns falam, né? Maloclusão.
Outros falam, né? Dentes assim intercalados. Aqui, sabe o que é que eu vejo? Eu vejo polimorfismos. Esses pacientes têm polimorfismo nos genes da vitamina D. Viu? Tem um monte de estudos mostrando isso aí. Meu filho, que é autista, ele tem esse problema. Na hora quando eu fui fazer os exames de genética, adivinha o que eu encontrei? Polimorfismo. Então, quando você olha para uma criança que tem o palato bem fundo, né? A gente fala palato ogival, né? Ou você vê aquele respirador bucal, aquela criança com asma, aquela criança que tem problema de adenoide, aquela criança que tem problema de hiperplasia das amígdalas. Nada raro que ele tenha um polimorfismo. Viu? Mas não é só aí. Esse polimorfismo está em todo lugar. Está aqui, está na psoríase, está no vitiligo, está no lúpus, está na artrite reumatoide, está no fenômeno de Raynaud, esclerodermia. Está em todo lugar, minha filha. Pêfico vulgar. Polimorfismo da vitamina D se manifesta em quase todas as doenças autoimunes. 80% dos pacientes que têm uma doença autoimune têm polimorfismo do gene da vitamina D. Tem estudos provando isso. Então, voltando aqui. Como é que a deficiência de vitamina D contribui para a obesidade e resistência de insulina? Bom, vamos lá, vamos ver. Primeiro, é importante reconhecer o normal. A forma ativa de vitamina D, que é o calcitriol, e por acaso você tem que saber uma coisa aqui interessante. O colecalciferol que você produz lá na pele, ele tem uma vida média de 24 horas. Tá? Aquele que se produz quando você se expõe ao sol. Depois, quando ele vai para o fígado, lá no fígado ele tem uma vida média de 2 a 3 semanas. É a sua reserva de vitamina D. E depois, quando ele vai lá para o rim, ele tem uma vida média de apenas 2 horas. 2 a 4 horas no máximo, estourando. Então, tem gente que toma vitamina D uma vez por semana, eu já vi. Pessoas que tomam vitamina D só uma vez cada 15 dias, uma vez por mês. Tem gente que toma injeção uma vez por mês, uma vez por ano. A vitamina D tem que ser tomada todo santo dia. Todo santo dia. Você não pode estar tomando, eu vou tomar 50 mil agora. Você tem que... vitamina D tem que ser calculada de acordo com o peso. Seu peso. Não há uma forma genérica. E se você quer tratar paciente com doença autoimune, você tem que fazer exame de laboratório. A gente olha para PTH, cálcio, sérico, cálcio iônico. Tá? Então, esse calcitriol, ele vai lá se ligar no receptor de vitamina D, tanto nas células musculares, adiposas, hepáticas, e aqui vai ter o quê? A expressão dos receptores de insulina, vai ter o quê? A facilitar a entrada da glicose via GLUT4, vai ter fosforilação correta, né, do substrato do receptor de insulina, do fosfatidil-inositol 3K quinase, também proteína B quinase, que é importante para poder gerar uma boa resposta de insulina. Mas quando a vitamina D está baixa, ou você tem um polimorfismo genético, aí nós temos problemas. Essas células não respondem da maneira correta como deveriam. E você começa a apresentar resistência à insulina. Também temos o seguinte. Se você tem deficiência de vitamina D, você está inflamado. E você está produzindo muitos desses marcadores, essas citocinas. Interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1-beta. Essas interleucinas vão interferir em 3 coisas importantes. Vão interferir na sinalização do próprio receptor de insulina, vai interferir na fosforilação do receptor de insulina e vão também elevar o estresse oxidativo. Quando isso acontece, você termina em um estado inflamatório. É bem característico do síndrome metabólica. Aqui nós temos também que conhecer que a vitamina D ela é lipossolúvel. Isso acumula a nossa gordura também, viu? Ela é sequestrada. É o ladrão. Ele pega lá, sequestra. E aí, o que acontece? Seus níveis de vitamina D estão baixos e a conversão de vitamina D, 25-hidroxivitamina D para o 1,25-hidroxivitamina D, que é o calcitriol, ela não é efetiva. O tecido adiposo faz isso.
E isso gera o quê? Um ciclo vicioso. Você tem mais gordura, menos vitamina D ativa, menor sensibilidade à insulina, mais acúmulo de gordura. E aí vai, vira um ciclo vicioso. E nas células pancreáticas, nas células beta, que são responsáveis de produzir o quê? Insulina. O que acontece? Se você tem aqui uma célula beta, fiz ela até rosinha, bonita. Você tem o complexo VDR formado, ele vai lá no núcleo, vai promover a transcrição e translação, e aí promover a produção de insulina. Isso é normal. Né? Mas se eu tenho deficiência de vitamina D, isso não vai acontecer. Também não vou formar complexo VDR, também não vou produzir insulina. Então, o nosso corpo, na hora quando nós temos deficiência ou insuficiência, ou resistência à vitamina D, passa por uma série de problemas. E precisa outras vias metabólicas para poder compensar essa necessidade de insulina. E aí, às vezes, você vê, a insulina está lá em cima, no paciente que tem doença autoimune, está em síndrome metabólica. Mas aí, essa hiperinsulinemia é transitória. E se persiste essa deficiência de vitamina D, vai chegar uma hora, esse paciente vai virar diabético. Porque vai produzir uma insulina que não é boa, de boa qualidade, e é uma insulina que não vai ter afinidade, e o paciente vai virar diabético. Então, também temos o tecido adiposo. Ele produz certas coisas. Aqui nós temos as famosas adipocinas, como a leptina, a adiponectina. Se você tem leptina, ela vai controlar seu apetite e o gasto energético. A adiponectina, se ela está comprometida, vai ter outros problemas ali. A outra melhora a sensibilidade à insulina. Mas se a gente não tem vitamina D, nós não vamos produzir quantidade suficiente disso aqui. E aí temos o quê? Aumento do apetite, aumento do peso e temos o que nós chamamos em inglês de cravings, vontade de querer comer. E, logicamente, resistência à insulina. Mas a resistência de insulina, a resistência de vitamina, a gente fala tanto de insulina aqui, a resistência da vitamina D, em grande parte, tem seu componente epigenético, tem seu componente dos polimorfismos, mas principalmente a deficiência de vitamina D é porque ninguém gosta de tomar sol. É porque eu tenho melasma. É porque eu não quero ter câncer de pele. É porque eu estou com preguiça de sair. É porque eu não quero me expor no sol. Por determinados momentos. E o pior de tudo, sabe que em São Paulo não tem sol, gente. Imagina em Ohio. É pura neve no inverno, meu filho. É uma situação complicada. Você tem que tomar, então, vitamina D por onde? Oral. Tem que suplementar a vitamina D. Mas também tem certos medicamentos que participam aqui. Já prescrevemos, quem é médico sabe, a gente prescreve de vez em quando corticoide. O que o corticoide faz? Prednisona, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona. Todos esses corticoides, eles vão estimular um gene chamado citocromo P 24A1, que degrada o calcitriol. Vai degradar seu calcitriol. Quando você está dando um corticoide, o que você está fazendo com sua vitamina D? Você está degradando seu calcitriol. Que o verdadeiro hormônio é o calcitriol. Não é a 25-hidroxivitamina D, não, que a gente mede, não, viu? O verdadeiro hormônio é o calcitriol. Aí você tem os anticonvulsivantes, mesma coisa. Os antidepressivos, que está de moda, viu? Aí você tem as estatinas, os fibratos também, que afetam certos genes de conversão. Então, você está criando propício, criando um ambiente favorável para criar deficiência de vitamina D ou resistência de vitamina D. A obesidade a gente já falou, também influi, e falta de cofatores. Muita gente toma vitamina D, mas não toma os cofatores importantes. Quais são? Magnésio, zinco, vitamina A, K2, boro, selênio, complexo B, B2, B3, B6, B9, B12, ômega 3, todos são importantes. Principalmente B9 e B12, na forma metílica, porque ele vai participar no ciclo da metilação. Vai baixar sua homocisteína. Viu? E se você tem um paciente que tem problema de ferritina,
Tem que corrigir também. O paciente tem doença autoimune de Hashimoto, vai lá ver os dentes também. Pode ser que tenha um problema de canal, tem que tirar. Tem que tratar, vai para um dentista biológico. Mas precisa tomar os cofatores. Agora eu vou chegar na parte onde que eu queria aqui. Viu? Que é o microbioma. Muitos dos pacientes que eu conheço que estão fazendo altas doses de vitamina D, às vezes não respondem por algumas razões. Muitos melhoram, mas alguns não respondem. Estão fazendo uma dieta baixa em cálcio, alguns fazem o que nós chamamos de protocolo Coimbra, outros fazem o que nós chamamos de protocolo da vitamina D. Muitos melhoram. Eu parabenizo eles. Mas também tem que ver como é que está essa microbiota intestinal. Por quê? Porque se você vê que a microbiota intestinal está desregulada e tem alguma desbiose importante ali, precisa tratar, precisa corrigir essa desbiose. Foi aqui que eu descobri algumas coisas interessantes. Então vamos lá. Todo mundo já conhece essa parte aqui. Todo mundo já ouviu falar de mucina? Levanta a mão. Muito bem. Mucina é aquela camada de moco que a gente tem em cima do intestino. Muito importante. Se a sua mucina está depletada, você tem síndrome do intestino permeável. E tem certas bactérias importantes que participam na produção de ácidos graxos de cadeia curta. Eu sou especialista em microbioma. Me especializei nessa área, lá nos Estados Unidos. Butirato, propionato, acetato, todos esses ácidos graxos são importantes. E você tem que ter certas bactérias importantes para poder produzir essa mucina. Quando faltam essas bactérias, essa mucina ela se depleta e a interação entre nosso microbioma com o nosso sistema imunológico, 80% do nosso sistema imune está onde, gente? No intestino. Então, o sistema imune está aí. Então, se o teu intestino está depletado de mucina, vai ter mais interação entre a microbiota com o seu sistema imunológico, e aí você vai ter mais mimetismo molecular, autoimunidade, mais inflamação. E aí, se passar a barreira hematoencefálica, você tem o quê? Leaky brain, tem leaky gut, tem leaky brain agora. Não é isso? Então, temos que reconhecer a importância dessa camada. Temos que entender quais são as bactérias que participam desse processo. Mas isso é outra conversa. Não é uma palestra de hoje, não. Tá? Mas aqui, olha que interessante. Eu falei que eu trabalhava muito com imunofluorescência. Aqui nós podemos ver a camada de mucina, normal. Aquela camada que você está vendo aí, que é verde, é normal. Aqui nós podemos ver as microvilhosidades e as velocidades intestinais. Tudo que tiver de vermelho são células imunitárias. Onde que elas se encontram e se concentram principalmente? Está lá, nas criptas, na base. Se você tem uma mucina em quantidade normal. Mas, se você tem deficiência de certas cepas, se você não tem essa mucina em quantidade normal, como você está vendo aqui, ela está reduzida, olha o que aconteceu com o seu sistema imune. Está lá. Tudo alterado, tudo vermelho. Sinal de quê? Autoimunidade, leaky gut syndrome. Tá vendo? Mucina está depletada. Então você tem que trabalhar essa parte aí também. Isso não é fácil, não. Agora, na questão dos padrões, eu sou autor de um protocolo, se chama Protocolo LGS, The Leaky Gut Syndrome Protocol. Trabalho sobre 3 pilares importantes. Modulação da microbiota intestinal, modulação do sistema imunológico com altas doses de vitamina D e 3, compensação epigenética do paciente. Esse é o Leaky Gut Syndrome Protocol. E, às vezes, anexo, inclusive, a terapia metabólica, principalmente para meus pacientes oncológicos. E vemos coisas incríveis acontecer. No protocolo LGS, a dose fisiológica é de 150 a 200 unidades internacionais por quilo-peso. E a dose terapêutica é de 500 unidades por quilo-peso. O protocolo LGS. Não estou falando de outro, não. Tá? E quando a gente aplica isso aqui, para pacientes que têm polimorfismos, a gente tem que acompanhar laboratório. Às vezes pode subir mais, pode reduzir. Aqui nós temos certos padrões. Quando você vê isso aqui,
O primeiro é a 25-hidroxi, o segundo é o calcitriol, o terceiro é o PTH e depois temos o cálcio sérico e iônico. Quando você olha para aqui, você está vendo o que aí? O paciente tem deficiência de vitamina D. Se for deficiência, teria que estar abaixo dessa linha daqui. Então, na verdade, isso aqui é uma insuficiência de vitamina D. A gente não sabe se tem polimorfismo ainda não. Né? E, lógico, PTH e 25-hidroxivitamina D são sempre antagonistas. Antagonistas. E esse aqui, olha só. O que está acontecendo aí? Grave isso aqui na sua mente. Essa imagem é patognomônico de doença ativa. Está gritante. Está falando para você. Aqui tem processo inflamatório, tem doença em andamento. Por quê? Porque quando você olha aqui para o calcitriol, o que está acontecendo com ele? Está elevado. O que acontece com a 25-hidroxi? Supostamente está baixo, já está normal. Mas, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte. O seu corpo está dizendo, caramba, eu estou precisando de vitamina D. Aí ele vai queimar a sua reserva, que é a 25-hidroxivitamina D, para compensar a demanda metabólica. Por isso o calcitriol está alto. E o interessante, até uma vez uma colega me perguntou isso, nas mulheres gestantes, você sabe como é que está essa 25-hidroxivitamina D? Está lá nas alturas. Fisiologicamente falando, viu? Está super, 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 super elevado. Quem sabe dizer por quê? O bebê, a gestante, o bebê tem uma placenta. E a placenta produz enzimas de conversão de vitamina D. Justamente para proteger a mãe de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, né? De doenças autoimunes. O bebê está ajudando a mãe para manter a gestação. 5 vezes acima do valor de referência, o calcitriol. Muita gente não sabe isso, mas está escrito na literatura médica isso aqui, viu? Então são padrões importantes. E quando eu vejo isso aqui, paciente que está suplementando, a minha vitamina D aparentemente está bem, mas eu vejo que meu calcitriol não está quase igual. Então pode ser que potencialmente aqui o paciente tenha um pequeno polimorfismo. Ele não converte 100%. Tá? Vamos lá. E aqui? O que isso significa? Esse aqui é o paciente que está tomando altas doses de vitamina D. Olha o PTH. Como é que está o PTH? Está inibido. Está vendo? O paciente que está tomando 100 mil unidades de vitamina D por dia para lúpus. Assintomático. Há 10 anos. Porque quando a gente faz genética, encontramos polimorfismos. Então, vitamina D se calcula de acordo com o peso, de acordo com o estudo genético que você tem que fazer no seu paciente. E tem que ver microbiota. E isso aqui é muito novo para vocês, provavelmente. Isso aqui é o futuro da medicina, gente. Bom, vamos lá. Caso clínico. Esse aqui foi um caso clínico que eu fiz com um colega meu, Dr. Fabiano Guimarães. Está aqui no meio do palco, aqui com a gente. Fabiano, prazer enorme. Esse aqui é uma paciente com psoríase severa, há mais de 10 anos, está publicado. Essa paciente já procurou todos os dermatologistas, todos os médicos, tentou todos os tratamentos, fez uso biológicos e nunca melhorava. Até que um belo dia, ela me encontrou, falou comigo, falou, doutor Eduardo, sabe o que? Eu quero tentar esse negócio da vitamina D. Será que o senhor me ajuda? Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Aí, introduzimos uma dieta anti-inflamatória, sem glúten, sem leite, sem lectina, sem açúcar, low carb. Altas doses de vitamina D, ela estava tomando 50 mil. E nada de melhorar. PTH não mexia. Cálcio normal. Você sabe que para poder definir toxicidade por vitamina D, o cálcio sérico e o cálcio iônico tem que estar elevado.
Se você não tem isso elevado, você não está falando de toxicidade induzida por vitamina D, não. Tá? É mais fácil você ter uma toxicidade causada por paracetamol que por vitamina D. Agora, se você está fazendo isso aqui, tem que ser sempre com supervisão de um médico especialista na área. Alguém que entenda sobre o assunto, que tem propriedade sobre isso. Tá? Nós temos já profissionais formados nisso aqui nos Estados Unidos e em muitos outros países do mundo. Fizeram um treinamento do protocolo LGS. Estamos em Portugal, Turquia, Estados Unidos, México e em muitos outros lugares. Então essa paciente falou assim, doutor Eduardo, não estou melhorando. O que será que está acontecendo? Aí eu falei, não, senhor, poxa, caramba, não sei o que está acontecendo não, mas vamos ver. Aí passou um tempinho e ela voltou um dia. Ligou, Dr. Beltran, ela é americana, né? Dr. Beltran, eu percebi que minha psoríase melhorou. Depois que eu fui visitar o ginecologista. E ele prescreveu fluconazol para mim. Porque eu estava com candidíase vaginal. Falei, melhorou? Você tomou por quantos dias? Ah, tomei por uma semana mais ou menos. Não me lembro. Vem cá. Imediatamente para o meu consultório. Eu quero falar com você agora. Aí uma luzezinha, sabe? Aquele momento, pim! Nossa cabeça liga. Ó, não vou citar o nome dela, porque não posso, mas quero te fazer uma pergunta. Você toparia se eu fizesse uma biópsia de pele? Eu trabalho em laboratório, eu trabalho muito com imunofluorescência. Eu quero ver como estão seus receptores de vitamina D. Não, tudo bem, doutor, pode ser. Eu não vou te cobrar nada. Vai ser de graça. Meu experimento pessoal. Aí conversei com um colega meu aqui, doutor Fabiano Guimarães, então, olha, Fabiano tem um caso assim, assim, assado. Eu quero ver como é que estão esses receptores de vitamina D desse paciente. Tem anticorpos monoclonais específicos para receptor de vitamina D, que você pode usar para fazer imunofluorescência. Pode comprar. Tudo bem, fizemos. Aí, quando eu fiz, aqui os laboratórios, só para vocês terem noção, como é que está a 25-hidroxivitamina D aí? 46, ela estava tomando 50 mil de vitamina D. Olha o calcitriol, como é que está? 72, está elevado. Então, sinal de quê? Processo em andamento. Tá vendo? Aí, ó. Como é que está aqui, ó? O PTH, elevado. A insulina, elevada. Síndrome metabólica. E as enzimas um pouquinho elevadas também. Fizemos uma histopatologia. Fizemos um GI Map. Você sabe o que é o GI Map? Já tem no Brasil. Todo mundo faz uso do GI Map. Levanta a mão quem está usando o GI Map. E o exame da microbiota intestinal. Se você está usando, você está 15 anos na dianteira de todos os seus colegas. Médico que não usa GI Map está ficando para trás. Vocês têm que fazer exame de microbiota, seja qual for. Precisa olhar a microbiota, viu, gente? Infelizmente, 10% dos médicos nos Estados Unidos têm noção do que é microbiota intestinal. Menos de 2% utilizam o GI Map. Então, estamos na era da cavernícola ainda. GI Map, microbiota intestinal, gente. O que a gente encontrou aqui, ó? Ok, tinha uma certa desbiose, tinha falta de certas bactérias, mas cheguei aqui, o que você viu aqui, ó? O que é isso aqui? Cândida. Cândida albicans. A Cândida albicans tem certas micotoxinas que inibem o receptor de vitamina D. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer aqui. Aí eu vi quais são os marcadores de saúde intestinal. O que a gente vê aí? A imunoglobulina secretora está baixa. Viu? Quer dizer que a vitamina D de 50 mil que ela estava tomando não estava nem fazendo efeito. O que mais? A calprotectina está elevada. E a zonulina está lá nas alturas. Então esse paciente tem síndrome do intestino permeável. Leaky gut syndrome. Tá vendo? Aí, ó. E fizemos teste genético. Olha o que a gente encontrou. Polimorfismo na conversão do 25-hidroxivitamina D para calcitriol. Encontramos ali, ó. Polimorfismo no receptor da vitamina D. Estudo genético. Ali.
E aí tem outros polimorfismos importantes relacionados com o ciclo de metilação, que precisam ser compensados epigeneticamente. Pronto. Aí eu falei, já sei o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Fizemos a histopatologia. O que a gente viu aqui nessa paciente? Ela tinha já uma psoríase bem avançada, no corpo todo praticamente está tomando. A histopatologia mostrou paraceratose focal, acantose, tinha microabscesso de Monro, característico de quê? Psoríase. Tudo bem. Fechamos o diagnóstico histopatologicamente falando. Então vamos lá. O que aconteceu com a imunofluorescência? Aí. Esse aqui era a imunofluorescência dos receptores de vitamina D. Ok, tudo bem. Vamos continuar tratando? Só que dessa vez eu vou introduzir óleo de orégano, que é um antifúngico, perina, curcumina, certos medicamentos. Não usamos, só apenas foi herbáceos. 3 meses depois. Aí. Sumiu. Fizemos outra biópsia de pele. Normal. E aí? Ops. Esse aí é a imunofluorescência. Então, o que a gente encontrou aqui? Que tratar a microbiota intestinal, reduzir a hiperpermeabilidade do intestino, reduz o ônus sobre o receptor de vitamina D, porque os lipopolissacarídeos, as micotoxinas, as endotoxinas que a gente adquire de nossas bactérias, que a gente tem dentro da nossa flora intestinal, dentro da nossa microbiota intestinal, quando você tem o intestino vazando, faz uma inibição sobre o receptor de vitamina D. Você pode estar tomando a dose mais alta que você quiser. Não adianta. Se você regula essa microbiota, você fecha essa hiperpermeabilidade, aí você vê que, de repente, agora, você dá tempo suficiente para que o receptor tenha a capacidade de poder ser expressado novamente. E aí recém agora, você vai ver que a vitamina D que você estava prescrevendo, agora funciona. Tá vendo? Então, desculpa, vamos lá. O que aconteceu com os marcadores de saúde intestinal? A calprotectina estava elevada. Como é que está agora? Normal. Como é que está a zonulina? Normal. Como é que está a imunoglobulina secretora? Normal. Isso aqui é um exame normal, gente. Então, quer dizer, para você melhorar seus receptores de vitamina D, precisa modular a microbiota intestinal. Não adianta. Viu? Muito bem. Então, aí, ó, antes e depois. É gritante, né, a diferença. Esse aqui é um artigo que está aí, é o preprint, está prestes a ser publicado, falando justamente sobre o protocolo LGS, para poder tratar doenças autoimunes. Vai ser publicado no Curious. Mas a gente depois ficou falando aqui, bom, não posso estar fazendo biópsia de pele em todo mundo. Eu não posso estar furando a pele de todos os meus pacientes, só para poder ver receptor. Então a gente pensou e fomos além. Vamos criar uma maneira de poder medir os receptores de vitamina D via sangue. Fomos inteligentes. E aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês.
Então, o protocolo LGS baseia-se em 3 pilares: modulação intestinal, modulação do sistema imunológico, compensação epigenética. Fazemos isso através de uma dieta anti-inflamatória, usamos uma dieta sem glúten, sem leite, sem lectinas. Cada pessoa tem uma dieta específica de acordo ao perfil da microbiota do paciente. Usamos muitas vezes herbáceos, prebióticos, probióticos, pós-bióticos. Tá? A modulação é feita com vitamina D em altas doses, mas encontramos que os níveis de vitamina D, uma vez que você consegue expressar esse receptor, caem pela metade. A sua dose cai também. E, finalmente, precisa ver o ciclo da metilação, tem que ver quais são os polimorfismos presentes nesse paciente. Muitas vezes não é somente nos genes da vitamina D, mas também no ciclo da metilação também e outras vias de detox. Muito obrigado, gente. Esses aqui são meus colegas ao redor do mundo. Tá? A vitamina D não é um suplemento, ela é a linguagem pela qual a luz conversa com o genoma humano. Obrigado, pessoal. Fique com Deus.